Voltamos para o nosso terceiro bloco, né? O terceiro bloco é as entrevistas, né? São as entrevistas que a gente realiza. E hoje nós temos duas entrevistas muito bacanas. A primeira é com o padre Bruno Luan, ele que é padre aqui na paróquia São Pedro Apóstolo. Eles, inclusive, é conhecido nosso, de vocês aí em casa, porque ele já esteve aqui no nosso programa o ano passado, né, para anunciar os festejos de São Pedro. E hoje a gente vem receber ele aqui, não por um assunto assim que a gente gostaria, né? Ele vem falar de chegadas e despedidas, né? É um ciclo que se encerra, o seu serviço aqui, é claro que nada impede que ele volte, mas agora ele vai para outro lugar, vai para Goiânia e vai continuar o seu sacerdócio. Então vamos dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, Padre Luan, mais uma vez. Então, boa noite, Simone. Simone, boa noite, Jean, boa noite, equipe GN Comunicação, boa noite, telespectadores que nos acompanham, né, semanalmente a este programa de notícia, de informação, também de momento cultural que agrega e promove assim a informação, né, verdadeira e de qualidade para o nosso povo de Vila Rica. É uma alegria estar presente mais uma vez aqui nos estúdios da GN Comunicação. Que alegria ouvir isso tudo uma boca abençoada, né? O padre Bruno Luan. A gente fica muito honrado, né? Por essa consideração. Mas a gente está aqui sempre para servir, né? E se esforçar para buscar fazer sempre mais e melhor. Mas vamos para o nosso bate-papo, né? Padre, tem um ano, né, que o senhor está em Vila agora em fevereiro, né? Esteve aí à frente, junto com outros padres, né? À frente da igreja da paróquia Pedro Apóstolo. Quais foram, no ponto de vista do senhor, os desafios, né, que o senhor enfrentou e aprendizados nesse um ano de trabalho aqui na Vila Rica, na paróquia de São Pedro? Eu acredito que um grande desafio não foi nem tanto a adaptação. A nossa vida já é propícia para a gente ser enviado, né, aonde somos chamados. Acredito que um grande desafio que eu encontrei aqui em Vila Rica foi a rotatividade de pessoas que, querendo ou não, afeta não só o aspecto social, mas também a vida eclesial. Essa rotatividade de gente que chega, gente que sai, porque nós contamos muito com o trabalho voluntário. Seja ser catequista, seja ser um músico, seja ser um leitor, um proclamador da palavra de Deus. Então a gente conta com essas pessoas. E a cidade vive dessa rotatividade constante, que, como eu falei, afeta também o meio social. Então, assim, esse para mim foi o grande desafio que eu encontrei aqui na cidade de Vila Rica. E, mesmo assim, carrego boas experiências dessa rotatividade, né? Sobretudo a experiência do aprender com essa mistura de gente. Aqui nós temos gente do Rio Grande do Sul, temos gente do Paraná, Santa Catarina, do Maranhão, Sergipe, do Goiás, Minas Gerais. Então, cada um trazendo um pouco daquilo que construiu ao longo da sua caminhada, da sua identidade, da sua história. E chegando aqui, a gente pôde ter esse contato, né, com essa vasta cultura aqui que se reúne, se encontra na cidade de Vila Rica. Então, o desafio da rotatividade, mas a experiência com essa mega mistura de cultura, acho que prevalece mais do que a rotatividade. A partir dessa fala do o senhor participou de diversos projetos aí sociais, né, pastorais. Tem algum que o senhor gostaria de mencionar, de uma dessas iniciativas que foi marcante nesse período que o senhor atuou aqui? Neste ano que eu passei aqui em Vila Rica, eu pude acompanhar a Pastoral da Catequese, onde a gente acolhe aqueles que iniciam a sua vida, a sua caminhada na igreja. Então, acompanhei a Pastoral do Batismo, da Eucaristia e da Crisma, aqueles jovens, adolescentes, os bebês que chegam por meio de seus pais para receberem o sacramento do batismo. Então, eu pude acompanhar tanto os catequistas, como também
as turmas. Então, esse foi o meu trabalho maior aqui na paróquia de São Pedro. Mas, enquanto presença, eu gostaria de destacar, né, enquanto presença do Padre Bruno Luan no meio social, gostaria de destacar dois elementos. Primeiro, eu tive uma presença forte no pronto-socorro, visitando alguns enfermos, levando assim a unção dos enfermos, mas também sendo esta presença da Igreja Católica nesses nossos irmãos que lá buscavam o restabelecimento de sua saúde. Mas também em alguns momentos sociais também eu pude estar presente, representando os outros padres, representando também a Igreja Católica. Acredito que um fiel, um católico, quando vê o seu pastor, né, a cabeça, né, no meio social também se sente confortado de saber que a sua liderança religiosa estar ali para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, porque somos igreja, mas nós estamos dentro, nós fazemos parte da esfera social, nós não estamos fora, né, da dimensão social. Então, a presença religiosa em diversas atividades em que nós fomos convocados pelas instituições públicas, então acho que essa presença ela é significante, né, na vida do fiel católico e também da igreja, fazendo também essa parceria e mostrando assim o seu apoio espiritual para essa porção do povo de Deus na cidade de Vila Rica. O que o senhor leva para Goiânia? Apesar de Goiânia ser uma realidade, uma metrópole, né, uma realidade talvez muito diferente, mas o que o senhor leva na bagagem? Talvez seja comum e talvez você esteja aguardando dizer que vou levar, o padre vai dizer que vai levar muitas coisas boas. Mas eu acredito que quando a gente chega num lugar de desafio, quando a gente chega com a novidade, quando a gente vem com a experiência de outros lugares, eu acho que um primeiro cuidado que a gente tem que ter é de dar atenção à experiência, à vivência do povo. Acho que é uma forma muito pedagógica de a gente também conquistar as pessoas e ter um bom trabalho. Primeiro, eu acho que fazer esse acompanhamento. Como é a vivência da fé das pessoas deste lugar que eu acabei de chegar? E depois dessa observação, talvez há umas ponderações, algumas orientações de como caminhar, né? Não que a gente vai dizer que a pessoa estava fazendo de forma errada, mas talvez dar umas indicações, dar uns apontamentos. Então, aqui foram muitas as experiências boas que eu pude experimentar, que eu pude presenciar, experiências de fé significante. Acredito que fortaleceu a minha vida sacerdotal, a minha vida cristã, a minha vida também humana. Tem muita gente humana aqui em Vila Rica. Tem gente de fé, mas também tem muita gente humana. Então, onde eu passo, eu tento captar a humanidade. Como é o estilo de ser humano nessa determinada região, localidade que eu vivenciei? Então, ver, presenciar, mas também aprender. E daqui, né, desse aprendizado, levar para Goiânia o ser humano, o ser cristão, o ser padre, que me fortaleceu, de onde eu pude experimentar, de onde eu pude vivenciar aqui na cidade de Vila Rica. Então, eu levo para Goiânia esse aprendizado, essa humanidade, essa experiência de fé que eu pude captar aqui na cidade de Vila Rica. E chegando em Goiânia, acho que fortalecer mais ainda, não se contentar. Né? A gente sempre precisa ser pessoas melhores e buscar o aperfeiçoamento todo dia. Né? Nós não estamos prontos, então nós precisamos se aperfeiçoar a cada dia, buscar ser mais ser cristão, buscar ser mais ser humano e assim sucessivamente. A missão, né, o senhor aí é um missionário redentorista, né, tem essa ligação forte com os mais necessitados.
Aqui em Vila Rica, o senhor encontrou essa questão assim gritante ou foi algo sutil, essa questão das diferenças sociais? Às vezes, quando a gente fala de pessoas necessitadas, né, de realidades desafiadoras, talvez a nossa mente, ela de imediata, ela foque a questão material. Mas também a gente fala muito de pessoas de necessidades espirituais. E aqui é uma realidade que a gente se deparou, eu me deparei com pessoas sofredoras necessitadas de Deus, pessoas sedentas de Deus ou de pessoas que precisavam de uma palavra de esperança. Então, o nosso papel, a nossa missão, enquanto missionários redentoristas, é de estar no meio dos necessitados, sim. A gente pensa nos bens materiais, pessoas sofredoras, pessoas que às vezes não são assistidas pelas políticas, pelos nossos governantes, mas eu acho que tem também uma outra ala de necessitados, que são aqueles que precisam da nossa presença, que precisam de uma palavra amiga, de uma palavra de esperança, e nós estamos num contexto em que o número dessas pessoas carentes de atenção, de serem escutadas, de serem ouvidas, de receber palavras de esperança, esse número talvez seja imenso e a cada dia cresce. Porque tem muita gente que tem condições financeiras, tem o pão de cada dia, não é uma pessoa necessitada de bem, de pão, de alimento, mas está vazia, talvez, do sentido do ser humano, de um vazio dentro de si. Então, nós também, missionários redentoristas, nós fazemos se chegar também a essas realidades, que são realidades gritantes e que crescem, não só aqui no Mato Grosso, em Vila Rica, mas acho que a nível mundial, pessoas vazias e crescem, pessoas sem sentido, né? Tanto que se cresce o número de pessoas que retiram a sua própria vida. Muito bem. Antes de ir para a última questão, que eu gostaria de ouvir o senhor tem algo que queira dizer que não foi dito? Eu gostaria de agradecer imensamente a cada família, a cada pessoa que teve a oportunidade de ter o contato comigo, né? A gente não consegue chegar a todas as pessoas, mas aquelas pessoas que a gente chegou, eu agradeço, né, a oportunidade de confiar, né, por ser um padre jovem, quando O senhor tem o quê? 30 e... 34 anos. 34 Então, anos. geralmente as pessoas têm um certo preconceito, né, Não tem experiência, é muito novo. é muito novo, né, tem idade de ser meu neto, tem idade de ser meu filho, mas a gente só adquire experiência com a vivência. Então, você tem que vivenciar, né, passando pelas fases da vida, não posso atropelar. Né? Então, tenho 34 anos. Então, assim, eu agradeço a todas aquelas pessoas que confiaram, depositaram confiança na minha vida, na minha vocação, né? E gostaria de agradecer imensamente a todos que me acolheram, aqueles que acompanharam pelas redes sociais, por algum momento, uma situação, seja na casa mortuária, alguma reflexão pela igreja, pelo algum meio de comunicação, ou algum contato que tive de alguém. Então, eu agradeço muito. Que bom poder ser esse sinal de esperança. Eu dizia domingo, né, cantava aquela música Alma Missionária, né? A gente tem essa vida e essa alma missionária, né? E a nossa missão é de chegar à esperança onde falta, né? Onde há falta tristeza, onde falta desânimo. Então a nossa missão é de levar essa esperança. Então acredito que muita gente foi atingida, né, pela reflexão, pelo meu trabalho e conto com as orações de cada um de vocês para que possa continuar essa missão de levar a esperança, né, onde há tristeza, onde há desânimo. Tem outras pessoas que talvez estejam precisando, né, de ouvir as minhas pregações, as minhas reflexões e contar também com minha presença. Muito bem, então, encerrando, eu gostaria que o senhor, né, porque muitos fiéis vão sentir
a falta do Senhor. E antes de começar essa nova caminhada, que mensagem que o Senhor quer deixar, então, para quem está nos assistindo, está nos acompanhando e para os fiéis? Como nós deixamos o ano jubilar, estamos aí nas comemorações dos 25 anos do novo milênio, né? Então, a igreja no mundo inteiro está vivendo um ano jubilar, é um ano de render graças a Deus pelos 25 anos desse novo milênio que nós estamos vivenciando. Então, e o tema é Peregrinos de Esperança. Então, minha mensagem para todos os paroquianos da Paróquia São Pedro, ou você que é de outra denominação religiosa, a você que acompanha o GN Comunicação. Então, não perder a esperança diante dos desafios. São tantos os desafios, né, que a vida apresenta, mas não perder a esperança. Né? Acreditar que temos um Deus que é sensível às nossas realidades, um Deus que é sensível às nossas necessidades e que estará atento a cada um de nós. Então, não perder a esperança. Então, vamos caminhar. 2025 está apenas começando, né? Então, vamos caminhar nessa certeza que temos um Deus que estará atento a nós. Então, precisamos nos encher de esperança, por mais que a gente acorde desanimado, desmotivado, que aconteça algo, mas que a gente não pode perder a esperança. Essa é a mensagem que eu deixo para cada um.